Graça e paz em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Nós não vamos ficar sem aula, não. Nós vamos ter essa aula pelo WhatsApp. As aulas vão precisar ser reduzidas para 40 minutos, mas nós vamos passar o conteúdo completo. Você que pode fazer o depósito, vai ser postado aí no nosso grupo de WhatsApp o número da conta da Rede de Ensino Instituto JAF, tá? Você que pode, deposite ali. Você que não pode, fique na paz, assista a aula do mesmo jeito, faça a prova do mesmo jeito. Eu estou enviando a prova e a aula pelo e-mail que você cadastrou, né? Todos os nossos e-mails que nós temos cadastrado, você está recebendo a matéria completa, você está recebendo a apostila online, tá? E também você vai estar recebendo a prova. Então, ouça as aulas, não faça a prova sem deixar de ouvir as aulas, tá bom? Também peço que você não poste esses vídeos online, tá? Você não coloque no Facebook, nem no YouTube, mas como aula você pode ouvir quantas vezes você quiser, vai estar sempre no grupo de WhatsApp, mas essas matérias não estão editadas, essas matérias não estão como as outras pedras fundamentais 1, 2 e 3 que nós tivemos editado, né? A edição ficou muito boa e essa aqui também vai ser gravada para edição. Então, por isso que eu peço a sua gentileza de não postar em aberto, não postar aí em Facebook ou YouTube ou qualquer coisa do tipo. Então, nós vamos ter 4 aulas por dia de 40 minutos e enquanto durar esse período aí de quarentena, nós vamos ficar em casa assistindo as aulas online, tá? Mas você não vai perder o ano letivo, você não vai deixar de participar e nem de fazer as provas, né? Principalmente as provas. Todas as provas vão ser um sistema online, onde você vai poder digitar. E volto a dizer, a prova você pode consultar sua Bíblia, pode consultar suas anotações, pode consultar sua apostila. Aliás, você está recebendo a apostila online, você está recebendo a apostila pelo e-mail. Então, por receber a apostila pelo e-mail, você já pode fazendo as suas digitações na sequência da apostila, tá? Então, separa um tempo realmente como se você estivesse indo para a JAF, indo para a escola, como se realmente você estivesse ali estudando, tá? Nesse tempo se desliga um pouco no noticiário, da televisão, se desliga um pouco aí da correria, dos afazeres, separe esse horário, nós vamos tentar passar todo o conteúdo completo, creio que até mais completo do que na aula, que nosso horário é limitado, né? Mas é um prazer estar aqui indo até você por meio de WhatsApp. Gostaríamos muito de estar presente pessoalmente, mas infelizmente não compete a nós essa situação e foge do nosso controle, né? Então, na verdade, nós estamos iniciando a matéria Jesus no Tabernáculo, Jesus no Tabernáculo. É uma matéria maravilhosa, é uma matéria que eu sempre criei uma grande expectativa, porque eu amo muito cada detalhe do tabernáculo, eu amo muito nós olharmos para a riqueza do texto, né? Olharmos para a situação. Através do tabernáculo, na verdade, você vai conhecer o fascinante mundo do Antigo Testamento. No tabernáculo, Deus confina tudo no Antigo Testamento. Deus revelou a Moisés em visão, lá nos céus, o tabernáculo espiritual, e Deus deu ordens a Moisés para edificar uma réplica do tabernáculo físico na terra, uma réplica do tabernáculo. Então, aprendendo assim sobre esse contexto da formação da nação israelita do Egito, nós vemos, na verdade, que Deus preparou Moisés dentro do Egito, nas melhores faculdades, nas maiores faculdades. O Senhor preparou Moisés como arquiteto, como engenheiro. O Senhor preparou Moisés estudando direito, estudando as leis. Então, na verdade, o Senhor preparou, moldou ele para que ele tivesse estrutura, para que ele tivesse conhecimento. E quando Deus leva ele em visão aos céus, ele vê a magnificência de Deus e vê o tabernáculo real dos céus. Deus fala com ele: eu quero que você faça uma réplica dele na terra. Com o tabernáculo, nós vamos descobrir a lei mosaica e dos seus rituais sacerdotais, e vamos compreender a rica simbologia e também o significado, né, do cristão para o século XXI. É interessante a gente observar isso de uma forma tremenda.
Quando Deus ordenou a Moisés, quando Deus ordenou a Davi construir só a tenda, não permitiu construir o templo, ordenou a Salomão construir o templo, Deus também ordenou Jesus que edificasse um tabernáculo, só que Jesus edificou esse tabernáculo, as nossas vidas. Isso é tremendo, nós entendermos a mensagem profética, a essência do que Jesus queria dar, né? Então, nós observamos que o tabernáculo que Jesus veio edificar não é um tabernáculo físico. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje Deus habita em nossos corações. Hoje Deus não habita na estrutura, como nós temos falado nas lives todos os dias. O templo pode estar fechado, mas a igreja continua de pé, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo pode estar fechado, parado, mas os céus continuam abertos. Então a importância de nós entendermos por que das 3 casas no Antigo Testamento. Quando Deus ordenou a Moisés construir o tabernáculo, quando Deus falou a Davi, não quero que você construa templo, você vai construir só uma tenda. Ele fez só uma tenda e colocou a Arca da Aliança dentro. E Salomão construiu o templo. Deus hoje, ele habita em nosso coração e não uma estrutura humana, mas sim no interior de um coração quebrantado e contrito que abra a oportunidade para ele, abra a porta para ele. Em cada detalhe da descrição do tabernáculo em Êxodo, nós vamos ver uma cristofania. Por isso que essa matéria, tabernáculo ou Jesus no tabernáculo, se torna uma matéria inesgotável. Por mais que você cave, por mais que você procure, por mais que você explore, você nunca vai esgotar o tabernáculo de Deus, porque toda a palavra de Deus é rica, é eficaz, é abundante, é maravilhosa. Então, nesse módulo, nós nos propomos a iniciar um estudo que realmente só será desvendado na íntegra quando nós estivermos na glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Na íntegra com nosso Senhor Jesus nos céus, aí vai ser algo tremendo. Mas algo que eu quero falar já desde essa abertura, desde o começo, são 3 casas no Antigo Testamento: o tabernáculo de Moisés, a tenda de Davi e o templo de Salomão. O tabernáculo de Moisés, ele é rico em detalhes, ele tem detalhes minuciosos, ele tem detalhes extraordinários, o fio, a linha, o alinhavado das cortinas, cada cortina, cada cor, cada poste, cada linho fino, linho branco que era colocado ao redor, tudo representa Jesus. A riqueza de detalhes do tabernáculo de Moisés mostra a riqueza que nós temos de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, na verdade, sempre que se fala tabernáculo de Moisés, é uma cristofania, aponta para Cristo. Por isso que ele é cheio de detalhes, ele é rico em detalhes, ele é tremendo e maravilhoso nos detalhes que nós temos. Sempre que a palavra de Deus fala acerca da tenda de Davi representa as nossas vidas. A tenda de Davi não tinha nada. A tenda de Davi era uma barraca. Imagina uma barraca com 4 hastes e um tecido branco, um linho branco, e dentro dessa tenda tinha a Arca da Aliança. Então, olha só, 4 colunas, 4 hastes aí, pode ser até de bambu, 4 hastes que se levantava e um tecido branco, um linho branco colocado em cima dessas hastes. Essa era a tenda. Tenda, uma barraca, a barraca que Davi construiu para trazer a Arca da Aliança de volta. A tenda representa as nossas vidas. A tenda de Davi somos nós. Por quê? Porque nós não temos o que oferecer, o que ofertar, nós não temos nada. Aliás, até as vestes brancas foi ele que lavou com seu próprio sangue. Então, nós não temos nada a oferecer, não tem detalhe nenhum, não tem nada nessa aliança. Aquele que tem tudo, doou tudo que ele tem para aquele que não tinha nada, só tinha pecado, falha, iniquidade, promiscuidade. O Senhor nos resgatou, nos comprou com seu sangue e ele lavou as nossas vestes. Então, esse linho branco, até ele que lavou com seu próprio sangue. Mas dentro da tenda de Davi tem a Arca da Aliança, que era o local onde a presença de Deus se manifestava. Dentro da tenda de Davi, nós vemos que tem ali a presença do Espírito Santo de Deus.
dentro das nossas vidas, que é como uma tenda, não tem detalhe nenhum, não tem beleza nenhuma, não tem maravilha nenhuma na tenda, na barraca, mas dentro tem que ter o Espírito Santo de Deus, que é o local aonde o Senhor vai se manifestar, o local aonde o Senhor vai revelar sua glória. Dentro dos nossos corações tem que ter a arca da aliança. Hoje, Deus não habita, não manifesta mais dentro de um cômodo. Hoje, Deus não manifesta mais dentro de um espaço chamado, dentro do tabernáculo de Moisés, Santo dos Santos. Hoje, Deus quer habitar dentro do nosso coração. Mas a terceira casa do Antigo Testamento é o Templo de Salomão. Começou com bons propósitos, com bons motivos, mas com o passar dos anos se corrompeu. Com o passar do tempo se contaminou. O Templo de Salomão se tornou um templo ecumênico, onde todos os povos de todos os credos levavam oferendas aos deuses pagãos. Se tornou aí uma coisa tão ostentosa, com tanto luxo, tanto brilho, mas Deus não habitava mais. Então o Templo de Salomão representa o templo do anticristo, representa o templo que vai ser reerguido. Por isso que a gente observa na palavra de Deus que a palavra nos diz que o Senhor tornará a edificar o tabernáculo de Davi que está caindo. O Senhor vai tornar a levantar o tabernáculo, a tenda de Davi que estava caída. Para quê? Para que o resto do povo busque o Senhor. Mas Satanás, o sistema do anticristo, quer levantar o templo de Salomão. Então nós somos reedificados, fomos a tenda de Davi que precisa ser reerguida. Mas o diabo quer levantar o sistema do anticristo, quer levantar o terceiro templo, o Templo de Salomão. Nós vamos falar isso durante essa semana. Minha oração é que você separe um tempo. As aulas vão ser todas divididas em 40 minutos. Nós vamos ter aí 4 aulas por dia de 40 minutos. Então, na verdade, não vou poder falar amarre sua alma, né? Não vou poder falar aí dar o sinal e assim por diante. Mas assiste as 4 aulas num dia para você não atrasar, não se perder. Tá? 4 aulas de 40 minutos, nós temos 160 minutos, aonde na verdade vai dar 2 horas e 40, aonde você teria ali na torre, ali na Jáfia, 3 horas de aula, né? A turma da manhã, das 9 ao meio-dia, a turma da noite, das 19h30 às 22, seriam então 2 horas e meia. E nós vamos estar com a gravação então de 4 aulas de 40 minutos. Nessas 4 aulas de 40 minutos por dia, nós podemos então equilibrar aquilo que você receberia lá. Nessa semana ainda eu vou gravar lá a indicação literária, e a indicação literária eu também envio para você por e-mail, tá? Você que está no WhatsApp, está recebendo isso só por WhatsApp. Então, na verdade, se tem algum aluno ainda que não está no grupo, me manda uma mensagem. Eu bloqueei o WhatsApp para comentários, para que não enche a nossa caixa. Mas se você precisar falar comigo, todos têm o meu número de celular e está no grupo ali, número do administrador. Você pode mandar uma mensagem no privado, uma mensagem particular, que nem todos precisam ficar recebendo. Só peço que me ajude, não me mande vídeos, não me mande áudio, não me mande fotos, não me mande versículos, nem bom dia, boa tarde, boa noite, nada dessas coisas, porque eu estou recebendo mais de 500 áudios por dia, mais de 500 WhatsApps por dia, e não estou tendo tempo de ouvir todos ou de atender a todos. Estamos selecionando, porque estamos atendendo os casos mais urgentes, mais graves, de enfermidade, enfim, deixa para lá. Nós pedimos a você que me ajude, colabore e me mande só o necessário, extremamente o necessário. E você que tiver dúvida acerca da matéria, quando você estiver respondendo a prova e faltou ainda, depois de você ouvir todas as aulas da semana, ainda ficou com dúvida em alguma coisa, na última pergunta você coloca as suas dúvidas ali. A professora Cleusa vai me ajudar a responder, tanto a corrigir as provas como a responder aí as suas dúvidas, ok? Que Deus te abençoe poderosamente, e a minha oração é que você não desanime. A minha oração é que, embora seja por WhatsApp, você persevere, você esteja mantendo-se firmado, você esteja realmente se dedicando, e abra o seu WhatsApp e abra também o seu e-mail e recebe lá a apostila e vai fazendo a sua digitação, vai estudando, vai ser muito melhor, muito mais aproveitável, né? Não temos lá mesa, não temos lá um suporte bom, e você vai poder fazer isso online, né? O problema é a gente se acostumar com isso e fazer o curso
daqui para frente só assim. Mas que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória na tua vida, na tua vida espiritual, na tua família, na tua casa, porque realmente essa matéria ela é impactante. Jesus no tabernáculo. Deus é tão tremendo que ele anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. E tudo que Deus faz com um propósito, um projeto muito amplo, que a mesma mensagem que foi anos e anos, séculos, milênios atrás, é tão viva e tão real para os dias de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 7, nós vamos ler dos versos 20 a 24. Olha só o que Deus fala aqui. Deus vai dizer aqui: nunca falei a seus pais. Eu nunca falei que queria sacrifício. Eu nunca falei que queria um animal. Peraí, como que Deus está falando isso? Vamos entender o que o profeta está querendo dizer aqui em Jeremias capítulo 20 a 24. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os meus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Peraí. Como assim? A gente olha para o Pentateuco, a gente vê sacrifício, a gente vê ordenança de Deus, a gente vê uma série de pedidos de Deus de sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Como fica agora esse texto? Bom, a interpretação desse texto é a seguinte: Deus não se agrada do sacrifício de animais. Deus não tinha prazer no sacrifício de animais. O derramamento de um sangue inocente foi um paliativo. O fato de Deus pedir um animal puro, imaculado, sem mancha, o fato de Deus pedir o sacrifício de um animal era justamente para que o povo tivesse um paliativo para ter comunhão com Deus. Mas não que Deus tivesse prazer. Só que o povo pensou o quê? Peraí, se o sangue do animal perdoa os meus pecados, então posso pecar à vontade, posso me lambuzar no pecado e depois eu ofereço 2 animais. É quanto a isso que o Senhor está fazendo. Ele está dizendo, eu não pedi sacrifício de animais para legalizar o pecado. Eu não pedi sacrifício de animais para vocês viverem regaladamente, sem renúncia, sem pecado, sem culpa alguma. Não foi por isso que eu estabeleci o sacrifício de animais. Eu estabeleci o sacrifício de animais para que, por intermédio de um sangue inocente, eu tivesse, então, comunhão com vocês. Agora, estávamos na dispensação da lei, Jeremias viveu na dispensação da lei, e na dispensação da lei, Jeremias, então, ele está trazendo a palavra do Senhor para o contexto deles, que eles prestavam sacrifício. Agora vamos contextualizar isso para a graça. Já que Jesus perdoa todos os pecados, então posso pecar à vontade, depois eu peço perdão. Posso pecar à vontade, depois eu me arrependo. Não é dessa forma, isso é pecado premeditado, assim como o povo de Israel estava fazendo. Então Jesus doou seu sangue, entregou seu sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Jesus entregou seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar, não para legalizar o pecado e para você pecar à vontade. Cuidado, tem muita gente confundindo a graça. Veja que versículo 23 nos diz: mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram e nem inclinaram os ouvidos.
mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Precisamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, precisamos rogar ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender que o Senhor tem prazer na santidade do seu povo. Porque as pessoas não tinham temor a Deus, elas andaram para trás e não para frente. Por falta de temor, retrocederam. Que isso não venha acontecer na nossa geração, que isso não venha acontecer na tua vida. Jeremias capítulo 2, verso 19, Jeremias 2, 19 nos diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Olha só, quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, quão amargo é não teres o meu temor contigo. A sociedade perdeu o temor, e por perder o temor, Deus se afasta. Quando clamamos que o temor seja restaurado, a santidade tem que ser restaurada. Quando clamamos que o temor seja restaurado, temos que mudar de atitude, temos que repreender todo ataque, tentação, resistir ao pecado, temos que mudar de vida. Deus está falando, eu não pedi animal para legalizar o pecado, eu não pedi o sacrifício de um sangue inocente para legalizar o que vocês querem fazer. Eu ordenei isso para que vocês entendessem que eu queria um relacionamento com vocês, mas só posso ter um relacionamento com vocês quando vocês se santificarem, quando vocês absterem do pecado, quando vocês mortificarem a carne. Agora, por que tabernáculo? Porque no tabernáculo tinha 3 ambientes. Tinha o ambiente exterior, que era o átrio exterior ou pátio exterior. Aí depois nós temos 5 colunas com 4 entradas, aonde na verdade vamos entrar para o lugar santo, que é o segundo ambiente, e o véu do templo que separava para o santo dos santos. Então o átrio, lugar santo e santo dos santos. O átrio, na verdade, é o local exterior, e o exterior representa o nosso corpo. Mas aí você entra no lugar santo. O lugar santo representa a nossa alma. As peças da alma as peças do lugar santo vão tratar com a nossa alma, mas o santo dos santos representa o nosso espírito, aonde o Senhor quer manifestar a sua glória, onde o Senhor quer habitar. Então, no santo dos santos, é lá onde tinha a arca da aliança, é onde o Espírito Santo hoje habita no nosso espírito, que vai falar do lugar onde Deus se revela, que vai falar do lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se encontra com o homem. No livro do profeta Isaías, Deus está falando também, eu nunca pedi um animal. Porque que diferença faz o animal? Não é isso que é o propósito do sacrifício. O intuito do sacrifício da lei era para que o homem pudesse se achegar a Deus, porque como pecador não podemos nos achegar a Deus. O intuito do sacrifício na lei era para que o povo pudesse aprender e pudesse entender que Deus estava o chamando para perto de si. Deus o estava chamando para perto dele. Entrar em intimidade com ele, e se entendermos isso daí, isso iria gerar uma mudança no homem, isso iria gerar uma transformação no homem, porque Deus o convidou para estar com ele. Eles ofereciam o animal como paga pelos seus pecados e não para se aproximar de Deus. Se tornou um ritual, se tornou algo mecânico. Ah, pequei, vou lá, entrego o animal, amém. Ah, pequei, vou lá, entrego outro animal, tá bom. Então eles se tornaram mecânicos, ritual, tornaram não uma aproximação, não uma proximidade do Senhor Todo-Poderoso. E quando, na verdade, o que Deus queria com o sacrifício era que eles pudessem entender isso, pudesse gerar uma mudança na vida deles. Porque Deus o convidou para estarem
com ele. Eles ofereciam o animal como paga pelos seus pecados e não para se aproximarem de Deus. O altar de holocausto fala de morte. E nós, ao entrarmos pela tenda, é o altar. O altar de holocausto fala de sacrifício, matar a carne. Depois do altar de holocausto, a segunda peça é a pia da lavagem com água. A pia da lavagem com água fala da palavra, fala da purificação. E eles não entenderam que isso era um cerimonial para o homem se aproximar de Deus. Depois passava pelas 5 colunas, as 4 portas para entrar ao lugar santo. E dentro do lugar santo nós temos aí o candelabro, né, com as 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas fala da renovação da mente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em frente ao candelabro tinha a mesa da proposição dos pães. E a mesa da proposição dos pães fala de comunhão. Em cima da mesa da proposição dos pães, tinha 12 pães repartidos em 2 fileiras. 12 pães, 6 pães e 6 pães. Por quê? Representa as 12 tribos. A comunhão. Mesa na Bíblia fala de comunhão, refeição, alimento. Você se senta à mesa para comungar com a família. A mesa da proposição era uma proposta a ser avaliada. Por quê? Porque representava a unidade das 12 tribos. Representava que a nossa vontade tem que ser avaliada por ele. Em frente, o candelabro e a mesa da proposição tinha o altar de incenso antes de entrar no Santo dos Santos. O altar de incenso, ou seja, era para entrar no lugar santíssimo. Eles tinham que pegar o fogo do altar, ou seja, para entrar dentro do lugar santíssimo, lá dentro onde Deus habitava, onde Deus manifestava a sua glória, só podia chegar até lá pelo sacrifício e pelo fogo, o altar de incenso. O altar de incenso representa a oração dos santos, que tinha que ser movido, tinha que ser chacoalhado. Por quê? Porque é oração contínua. Eu não posso entrar no Santo dos Santos por mim mesmo. Eu não posso entrar no Santo dos Santos pelos meus feitos. Mas eles não entenderam que o tabernáculo era a maneira que Deus estabeleceu para se aproximar, para relacionamento, para comunhão. Eles não entenderam e eles queriam continuar do átrio para fora. Nós não queremos. Moisés, vai você, sobe você no monte. Nós não queremos comunhão com esse Deus. Vai você no meio da nuvem, vai que esse Deus mata você e não a nós. Porque nós não queremos ter o problema de errar e Deus nos fulminar. Só que com essa ação, eles se afastaram de Deus. Com essa atitude, eles disseram, nós não queremos Deus, nós não queremos santificar, nós não queremos mortificar a carne. Porque quando eles viram que Moisés estava no cume do monte, ouviram trovões, ouviram relâmpagos. Esse Deus é muito bravo. Então, o que eles fizeram? Eu pequei, está aqui o animal. Eu pequei, deixa eu entregar aqui meu sacrifício. Eu pequei, pronto, já cumpri a minha obrigação. E com isso, deixaram de lado o culto. Será que a nossa geração não tem feito o mesmo? Será que nós também não estamos da mesma maneira? Quantas pessoas estão indo ao culto mecanicamente? Vai lá, dizima, se alimenta da ceia, volta para casa e continua a vida do mesmo jeito. Deus quer mudança, Deus quer transformação na sua vida. Deus não queria somente o sacrifício, Deus não queria somente o animal, o sangue inocente sendo vertido. Deus queria mudança do povo. E mudança começa no interior, mudança de caráter. Deu a sua palavra, cumpre. Honra com a sua palavra. Quanta gente está na igreja, vem para os cultos, mas não muda. Não abandona o pecado. Não abandona as velhas práticas. Não muda de atitude. Deus quer uma mudança na tua vida. Ao invés de oferecerem menos animais a cada ano, eles ofereciam mais e mais e mais animais a cada ano
porque eles estavam pecando mais, então eles ofereciam mais. E como ofereciam mais, os mercadores do templo vendiam mais, negociavam mais e começaram a vender o mesmo animal para 3, 4, 5, 6 famílias. Como assim? Vinha uma família, como ela vinha distante, ela tinha que comprar o animal ali no templo, então, ou no tabernáculo, e ela vinha e comprava ali o animal, entregava a um sacerdote, e o sacerdote falava, tudo bem, eu vou entregar o sacerdote responsável pelo sacrifício, e ele dava uma volta no tabernáculo e vendia aquele animal para outra pessoa. Olha que absurdo, profanando o sagrado, profanando aquilo que Deus tinha estabelecido como proximidade e não como negociação. Ao invés de oferecerem menos animais, a cada ano eles ofereciam mais porque eles estavam mais e mais mergulhados no pecado. A humanidade se sente cada vez mais longe, mais distante de Deus. A humanidade cada vez se acha mais incapaz de se achegar a Deus, porque o pecado tem aumentado. Em cada nova geração, nós observamos que as pessoas se afastam de Deus. Aí vem o sistema da nova ordem mundial, ou vem a nova era e diz, não, você não precisa de Deus. Cada um tem um Deus dentro de si que precisa desenvolver. Isso para amenizar a culpa, isso para se justificar que quer continuar no pecado. Para tentar amenizar a culpa de não conseguir andar de acordo com o que Deus quer que ele ande. Mas só quando eu ando de acordo com o que Deus quer, é que eu posso receber a presença, a glória, que eu posso receber a visitação. Deus ainda fala hoje, Deus ainda se manifesta hoje, mas para isso precisamos nos santificar, para isso precisamos nos purificar, para isso precisamos a cada dia viver a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor quer que vivamos. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 47 de Ezequiel, nós vamos ler de 1 a 12. Ezequiel, profeta Ezequiel, com tantas visões tremendas e maravilhosas, vamos ler aí do versículo 1 a 12. As torrentes das águas purificadoras. Ezequiel 47, 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e da outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha e nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento,
e a sua folha de remédio. Que texto maravilhoso e tremendo. Sabemos que esse texto hoje fala do literal. Literalmente isso está acontecendo, mas eu não quero me ater à questão literal. Quero falar sobre a questão profética. O Senhor está falando sobre níveis diferentes. Primeiro no calcanhar, depois nos lombos, na cintura e depois passar a nado. São níveis que nós temos que nos aproximar da comunhão de Deus. A cada vez que saímos e retornamos, nós vamos entrando mais profundo. E Deus quer uma intimidade maior com você. Deus quer um relacionamento maior com você. Que essa matéria, você seja levado a uma comunhão com Deus, a um relacionamento de intimidade, a um relacionamento genuíno com Deus Todo-Poderoso, que nós possamos nessa nossa geração atrair a glória, atrair a presença, ser condutores da glória, que você que tem a arca da aliança dentro de você, o Espírito Santo de Deus habitando no teu espírito, possa viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos ver o progresso do homem. No livro de Isaías, Deus diz que eles tinham andado para trás. Jeremias também diz que eles tinham andado para trás e não para frente. Alguns anos mais tarde, olha o que o Senhor vai dizer em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, o último profeta do Antigo Testamento, para encerrar a dispensação, para encerrar a velha aliança, a antiga aliança, o antigo pacto, excetuando João Batista, Malaquias foi o último profeta. Tirando João Batista, Malaquias foi o último profeta da dispensação da lei. Então Deus estabeleceu o nível de relacionamento em Malaquias capítulo 1, o filho honrará o pai. A unção de Elias é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Agredir ao pai é amar? De jeito nenhum. Agredir a mãe é honrar? De jeito nenhum. Muitos estão negligenciando a assistência aos pais, a honra. Honra também significa pagar conta. Honra a Deus significa honrar a Deus com suas finanças. Honrar a pai e mãe, muitas vezes você vai ter que abençoá-los financeiramente. O filho honra o pai, assim como o servo honra o seu senhor. Se Deus é nosso pai, ele pergunta: onde está minha honra? Se Deus é nosso Senhor, ele pergunta: onde está minha honra? Olha só, Malaquias capítulo 1, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está, pois, a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando oferecereis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação.
Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Deus está dizendo, se você for ao rei da terra e oferecer alguma coisa impura ou com defeitos, eles não vão receber, não vão aceitar. E por que a mim vocês estão sacrificando animais cegos, animais defeituosos, animais coxos? Vocês acham que eu estou me agradando disso? Olha como a nação piorou. Olha como o povo regrediu. Olha que situação que nós observamos aqui. Vocês me chamam de pai, mas onde está a minha honra? Vocês me chamam de Senhor, mas onde está a minha honra? É triste nós vermos uma situação como essa que aconteceu na nação de Israel e hoje não está diferente. Hoje também as pessoas estão oferecendo a Deus um culto de qualquer jeito e achando que Deus se agrada e achando que Deus recebe, mas um tremendo engano. Precisamos nos posicionar, que essa matéria do tabernáculo, o Senhor venha tratar na tua vida, o Senhor venha trabalhar no seu coração e você possa ser impactado pelo poder de Deus, impactado pela verdade da palavra de Deus. Vamos construir a tenda de Davi, porque ele vai manifestar a sua glória sobre a arca que está dentro de você. Ele vai manifestar a sua glória sobre o Espírito Santo no teu espírito. E nós vamos viver o último derramar do Espírito. Nós vamos viver a glória da última casa. Nós vamos viver o benefício da aliança. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós começamos a segunda parte da primeira aula. Deus abençoe você, persevera, permaneça, não desanima não. Separa esse momento para aprender da verdade da palavra de Deus. Até daqui a pouco.